Fala galera, canal Meu Tricolor, chegando na tarde desta quarta-feira para poder a gente falar sobre Fluminense e temos um vídeo muito importante para poder todos nós analisarmos juntos esse momento do nosso Fluminense. Depois da vinheta, eu te convido a você ficar comigo até o final. Solta a vinheta aí. Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner e para mim é sempre um motivo de alegria estar aqui com todos vocês. Primeiramente quero agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez e agradecer a presença e a amizade e a companhia de todos vocês. Muito obrigado pela presença e pelo apoio de cada um de vocês, tá? Antes de começar a falar desse vídeo, uma rápida satisfação que eu preciso dar a vocês com relação à data de ontem. Hoje, dia 15, quarta-feira, ontem, 14, eu não consegui produzir nenhum trabalho aqui para vocês, nenhum conteúdo, devido a problemas que eu tive particulares, tá? E eu não consegui estar presente aqui para poder trocar ideia com vocês sobre o Fluminense. Peço desculpa, mas também eu conto com a compreensão de todos, tá bom? Mas estamos de volta para poder falar do nosso Fluminense, porque o nosso atual momento, tá? Grave esse nome, atual momento. Ele é muito preocupante. E aí a gente vai bater um papo aqui, uma ideia, tá? Para poder a gente tentar meio que entender o que está acontecendo, tá? Esse é o intuito desse vídeo, tá bom? Então eu queria, desde já, contar com o teu carinho, o teu apoio, deixa o teu like, se inscreva no canal, ativa o sino para você não perder nenhum vídeo novo e se você puder me ajudar, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, tá bom? Vamos lá. Após a derrota do nosso Fluminense na sexta rodada do Campeonato Brasileiro, a gente vai falar aqui basicamente, especificamente de Campeonato Brasileiro, tá bom? A gente vai pontuar Libertadores e vamos pontuar a Copa do Brasil, que são as outras duas competições onde nós estamos. Mas basicamente o assunto é Campeonato Brasileiro. Quero que você firme isso comigo, tá? Sexta rodada, Fluminense sai na frente e toma a virada do São Paulo. E fica dentro da zona de rebaixamento, tá lá na 17ª colocação, com 5 pontos estacionados. 5 pontos, zona de rebaixamento. O que acontece? Quando é hoje, eu tô aqui com a matéria aberta do site GE, um grupo de torcedores da torcida organizada do Fluminense vai fazer um protesto lá no centro de treinamento do Fluminense. E eu quero estar lendo essa matéria para vocês aqui. Vamos acompanhar e depois a gente vem aqui para uma trocação de ideia, tá? Grupo de torcedores do Fluminense vai ao CT do clube protestar. Time joga quinta pela Libertadores e entrou no Z4 do Brasileirão. A manifestação foi pacífica. Reportagem, tá? Essa matéria trazida pelo Marcelo Neves. Ainda foi pela manhã, 11h09 da manhã, tá? Diz a matéria, após entrar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, devido à derrota para o São Paulo na última segunda-feira, um grupo de torcedores do Fluminense foi ao centro de treinamento do clube na manhã desta quarta-feira para protestar contra o mau desempenho do time na temporada, tá? Vamos focar no atual momento. Apesar do protesto, a manifestação foi pacífica. O grupo foi recebido pelo vice-presidente geral, Matheus Montenegro, pelo diretor de futebol, Paulo Angione, e pelo diretor de planejamento, Fred. Houve cobranças em alguns pontos e também promessa de apoio à instituição. Ou seja, da mesma forma que os torcedores foram protestar querendo um melhor desempenho dos jogadores, eles também manifestaram pro Matheus Montenegro, pro seu Paulo Angione, pro Fred, que eles vão estar apoiando, como a torcida está apoiando. Daqui a pouco eu vou te falar de quantidade de venda de ingressos para amanhã, tá bom? Apesar do desejo, o grupo não teve contato direto com os jogadores do elenco. A mensagem do protesto foi transmitida a eles posteriormente através da diretoria. Ou seja, a diretoria que levou esse protesto dos torcedores, tá, para os jogadores. O Fluminense perdeu para o São Paulo na segunda-feira e entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time tem 5 pontos em 6 jogos.
perdeu as 3 partidas fora de casa na competição e venceu somente uma no Rio de Janeiro. Pela Libertadores, a situação é bem melhor. O Fluminense lidera o grupo com 8 pontos e se classifica se vencer o Cerro Porteño nesta quinta-feira, às 19 horas no Maracanã, jogo de amanhã. Agora volta aqui comigo, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Gente, quando a gente fala de Campeonato Brasileiro, a gente vai falar o seguinte, ó. Esse início de 2024 de Campeonato Brasileiro, tô frisando bem pra vocês, tá? Ele é o segundo pior desde 2006 pra cá. Então a gente tá falando aí, sabe, de basicamente 18 anos. É isso. De 18 anos pra cá, esse, em 2024, é o segundo pior início do Fluminense no Campeonato Brasileiro. E você pode me perguntar, Fagner, por que você está tão preocupado? O Campeonato Brasileiro está começando agora. Eu entendo você. Mas se nós não abrirmos o olho agora, sabe o que vai acontecer, meu amigo? Passaremos uma temporada inteira. Isso eu tô falando só do Campeonato Brasileiro. Não tô nem falando que pode respingar em Libertadores e em Copa do Brasil. A gente pode passar um ano inteiro sofrendo. Logo um ano consequente, um ano maravilhoso que a gente fez em 2023. Bicampeão carioca, campeões da Libertadores, vice-campeões mundiais de clube, campeões da Recopa Sul-Americana. Um ano de 2023 épico, histórico, que marcou, eternizou na nossa história. E eu me faço uma pergunta, por que no ano seguinte a gente não consegue, sabe, ter um equilíbrio capaz de, em jogos do Campeonato Brasileiro, tá, a gente ter um desempenho tão fraco, tão abaixo como esse aqui. Só para vocês terem uma ideia, em 2008 foi o pior ano, tá? De 2006 para cá. O pior ano de início no campeonato nas primeiras 6 rodadas. Foram 4 derrotas em 2008 e 2 empates. Ou seja, ao longo de 6 rodadas em 2008, inclusive, éramos campeões da Copa do Brasil em 2007. Em 2008 a gente começa, sabe, dessa forma vergonhosa. E aí, 2 pontos. Aonde nós estávamos em 2008, na 6ª rodada? Na última posição. E agora, em 2024, nós estamos na 16ª posição, com 5 pontos apenas conquistado em 6 jogos. Então, é para se ficar preocupado, é para se abrir realmente assim, sabe, o olho o quanto antes. Por quê? Porque daqui a pouco, a tendência, se você não abrir, pode só piorar. Então tem que sim haver uma cobrança pacífica, sem briga, sem agressões. Não, ninguém tá falando isso aqui, sabe? Tem que ter uma cobrança, até porque são muitas coisas. Somos o time atual campeão que encantou o mundo em 2023 e estamos tendo esse comportamento muito ruim em 2024. Outra coisa, os salários estão atrasados? Como é que estão as questões do salário? O Fluminense, cadê? Perdeu aquela essência do time família? Então é preciso rever os conceitos agora, tá? E outra coisa, para servir de lição para todos nós, tá? Em 2019, foi a primeira passagem do nosso treinador Fernando Diniz no nosso Fluminense. Ele é contratado em janeiro e em 2019 ele disputa partidas do Campeonato Brasileiro. E eu anotei aqui, Fernando Diniz, ele foi demitido ao final da 15ª rodada em 2019. Em 15 jogos foram 9 derrotas, 3 empates e apenas 3 vitórias. Totalizando 12 pontos vencidos em 45 pontos disputados. Naquela ocasião, o Fluminense ficou na 18ª posição com 12 pontos e o Diniz foi demitido do Fluminense. Marcão assume e a gente termina o Brasileirão de 2019 na 14ª posição, ainda conseguindo uma vaga para a Sul-Americana. E aí a pergunta que eu faço é, em 2019, Fernando Diniz trouxe, por um momento,
um desempenho muito maravilhoso de futebol, de toque de bola, de saída de construção. Realmente, quando funciona, é algo maravilhoso. Mas o que a gente sempre vem falando é o quê? É que é preciso haver um equilíbrio. Joga com um modelo, mas dentro da própria partida, se não estiver dando certo, você joga com o modelo B. Plano A e plano B. E por que não ter um plano A e um plano B? Então não pode ter só um modelo de jogo, porque todo mundo hoje já marca o Fluminense. Todo mundo hoje já marca o Fluminense. E quando a gente escuta os jogadores falando que hoje todo mundo conhece o jeito do Fluminense, a pergunta que eu faço é, se todo mundo está estudando, por que o Fluminense não implementa novas ideias? Uma vez que se treina muito. Vocês estão conseguindo me entender? Vocês concordam comigo ou discordam de mim? Se estão me estudando, por que eu não faço uma reavaliação, sabe? E eu coloco aqui um desempenho diferente. Opa, eu vou surpreender eles agora. Eles estão me estudando, eu vou surpreender eles agora. Então, se você sabe que vão te marcar em pressão alta lá em cima do goleiro Fábio, o que você faz? Estica a bola. O que me impressiona é que o Diniz em algumas coletivas fala, né? Não, a gente tem orientação para dar o chutão, mas às vezes quem decide é o jogador. Não, pô, tem que sentar todo mundo e falar o seguinte, ó. Apertou, espana, pô. Depois a gente vem trabalhando. Apertou, espana de novo. O que não dá é para poder ficar passando por uma situação como essa, sabe? E a falta de confiança só ir crescendo, só ir minando. E hoje, sim, a situação ela é preocupante. E a gente precisa falar sobre isso. Por que, Fagner? Por quê? Estamos indo para a 7ª rodada. E olha a sequência do Fluminense no Campeonato Brasileiro. 7ª rodada. Fluminense e Juventude, jogo adiado. Teríamos uma oportunidade de vencer no Maracanã. Certamente, a gente faria de tudo para poder vencer o Juventude. Jogo adiado devido à tragédia que os nossos irmãos do Rio Grande do Sul vêm enfrentando. 8ª rodada. Botafogo e Fluminense no Newton Santos. Jogo, no mínimo, muito difícil. 9ª rodada. Fluminense e Atlético Goianiense no Maracanã. Obrigação de vencer. 10ª rodada. Cruzeiro e Fluminense no Mineirão. Jogo que é sempre difícil. 11ª rodada. Fluminense e Flamengo no Maracanã. Ou seja, nas próximas 5 rodadas, 2 clássicos. Então, não tem jogo fácil. Logo você tem que entrar, independente de o adversário que tiver, e buscar a vitória. E outra coisa, né? Eu falei aqui no vídeo passado, você não pode abrir o placar e tomar a virada, sabe? E não pode revirar. Então você tem que ter esse ímpeto, essa força de, não, eu tomei um empate, eu vou meter outro gol. Eu tomei a virada, eu vou revirar pra cima deles, entendeu? Tem que ter essa gana, sabe, de entregar tudo. E quando entregar tudo dentro do campo, eu vou chegar aqui num vídeo de pós-jogo e vou falar assim, ó, perdemos. Mas hoje o time tá de parabéns, porque lutou, se entregou e não queria perder. Mas enquanto eu não ver isso, eu não vou defender isso, mesmo sendo um torcedor apaixonado pelo meu Fluminense. Então sim, é momento de a gente abrir o olho e se preocupar o quanto antes. É agora que você corre atrás. Se deixar para correr atrás na 14ª rodada, sabe o que pode acontecer? Demissão do Fernando Diniz. É isso que todos nós, na grande verdade, queremos? Muitos apoiam a demissão do Diniz, outros não. Eu, nesse momento, não apoio. Acho que ele tem condições de mudar esse cenário, junto com os atletas, junto com a direção. Por que desaprenderam tudo? Não, pô. Vem cá, vamos consertar as coisas. Né? Vamos consertar as coisas. Então, que isso possa ser resolvido o quanto antes, digo, no Campeonato Brasileiro. Com relação às Copas, Libertadores e Copa do Brasil, Fluminense é um time copeiro, né? Sabe jogar essas competições, tem sorte também, mas é melhor a gente voltar a se encontrar logo, antes que seja tarde demais e venham aí eliminações dolorosas, tanto em Libertadores quanto em Copa do Brasil, e a gente não ficar sofrendo aí em 38 rodadas no Campeonato Brasileiro, beleza? Era esse vídeo que eu queria trazer pra você nesta tarde, tá? E olha, ainda hoje mais vídeos aqui no conteúdo do canal Meu Tricolor pra vocês. Tamo junto, deixa o teu like pra mim, se inscreva no canal e compartilha, beleza? Grande abraço, saudações Tricolor.